O sol já nasceu lá na fazendinha. Olá, sexto ano, voltei! Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo a esse vídeo, mas atenção, acorde! Acorde, porque nossa aula está começando e hoje nós vamos continuar falando sobre verbos, essa classe gramatical que nós começamos a estudar agora em sala de aula. Então acompanha comigo, nós vamos revisar algumas coisas importantes sobre o verbo, vou passar uma atividade importante para a gente fazer juntos aqui durante a aula e um exercício para vocês responderem no livro. Então vamos lá, vamos começar agora a estudar mais um pouquinho sobre verbos. Atenção, pessoal. Eu falei para vocês que um verbo pode basicamente indicar três coisas: uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Vamos relembrar agora, visualizando alguns exemplos nos slides a seguir. Vamos começar com os verbos que indicam ação. 3 exemplos. Primeiro, João nadou durante a tarde. Nadou é o meu verbo. Na sua forma natural, nadou fica nadar. Então, essa é a ação realizada por João. Já o segundo exemplo é com Gabriela. Em homenagem a você, Gabi. Gabriela canta muito. Qual que é a forma natural do verbo canta? Cantar. Então, o verbo cantar, indicando ali a ação. Ela viajará para a Europa. Verbo viajar. Ok, gente? Então, esses verbos que eu acabei de mencionar indicaram uma ação. Agora eu quero mostrar para vocês alguns verbos que indicam estado, ou seja, eles estão explicando, estão mostrando como alguém se encontra, o estado de alguém. Então, primeiro exemplo, Lupita é inteligente. Lupita é um substantivo. A característica desse substantivo é inteligente. Inteligente é o meu adjetivo. Para fazer essa conexão entre o meu substantivo e o meu adjetivo, eu usei um verbo, o verbo ser. Lupita é inteligente. Bob está animado. Bob é o meu substantivo, animado é o meu adjetivo. Para conectar os dois, eu usei o verbo estar. Então, Bob está animado. E Chico parece, coitadinho, gente, assustado. Chico é o meu substantivo, assustado é o meu adjetivo. Parecer ali é o verbo que indica estado. Está conectando substantivo e adjetivo. E, por fim, um verbo também pode indicar um fenômeno da natureza. Esses verbos aqui que eu vou mostrar para vocês, eles são impessoais, ou seja, não são praticados, não são ações humanas, são ações da natureza. Exemplo, nevou na noite passada. Eu não posso falar eu nevei na noite passada. É um verbo impessoal. Ele vai indicar ali algo que aconteceu na natureza e não com uma pessoa. E o outro exemplo, anoiteceu. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês algumas frases que possuem verbos e vocês vão me ajudar a identificar os verbos de cada frase. Então, leia com atenção comigo e veja se você é capaz de identificar os verbos. Agora é hora de ver se você realmente entendeu. Então, sexto ano, bora lá. Vamos identificar os verbos nas frases. Então, acompanhe a leitura comigo e tente localizar os verbos nessas orações abaixo. Não acredito que eles conseguiram. E aí, galera, quais são os verbos que estão aqui, que eu acabei de ler? Acertou quem disse verbo acreditar e verbo conseguir. Próxima frase. É difícil competir com ele. Verbo competir, indicando ali uma ação. O GPS localizou o endereço. Verbo, vamos lá, gente, participando. Ah, professora, é ridículo. Ridículo nada, gente. Ridículo não participar. Bora lá. Qual que é o verbo? GPS localizou o endereço.
localizar. Muito bem. Tomara que ele entenda bem essa notícia. Verbo, entender. As bailarinas dançaram muito bem. Verbo, dançar. Mais frases. Antigamente, eu confiava em todo mundo. Verbo, confiar. Observei com atenção a briga. Verbo, observar. Não se exponha ao sol. Qual é o verbo, jovens? Verbo, expor. O cachorro não largou o osso. Verbo, largar. Eu faltei muito pouco esse ano. Verbo, faltar. Últimas duas frases, gente, é só chance agora. Quem não participou é agora, meu filho. Vamos lá. Todos aqui enxergam bem. Verbo, enxergar. E choveu pouco esse ano. Verbo, chover, que é um fenômeno da natureza. E aí, conseguiu, gente? Rolou? Deu para você identificar? Vá treinando. Aos poucos, gente, você precisa ser capaz de localizar o verbo em uma frase. Vá treinando na sua casa. Quero ver você especialista em verbos. Ahá! Eis que surge essa surpresa. Vocês estão na minha aula. Olha que linda essa sala, que saudades dessa bagunça. O que nós vamos fazer agora? Uma atividade. Eu quero que você olhe lá no seu livro, na página 22, exercício 52. Tem outros exercícios ali, o exercício 51, por exemplo, mas não é para fazer. Apenas o exercício 52 que nós vamos começar a fazer juntos agora. O que você vai fazer agora no exercício 52? Você irá, com todo capricho e atenção, escrever a sua rotina diária. Lembrando que para isso você precisará usar verbos. Então você vai escrever ali desde o horário que você acorda até o horário que você vai dormir. Da mesma forma que o livro fez na página 20, quando ele colocou ali, ó, a rotina de uma professora. Então é isso que você vai fazer agora. Escrever a sua rotina ali. Faça um parágrafo bem bonitinho, contando com poucas palavras o que você faz ao longo do seu dia. Eu fiz a minha rotina, lembrando que a rotina que eu vou colocar aqui, que é minha, é só um exemplo, hein? Não vai copiar. Porque a rotina de vocês não é igual à minha. Eu já sou uma jovem idosa de 33 anos, então a rotina de vocês está muito diferente da minha, ok? Então não é para copiar, é só para servir de inspiração. Então, observe. É claro, gente, que isso aqui às vezes muda, uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas geralmente é isso que eu faço ao longo do meu dia. Acompanhe a leitura. Todos os dias acordo às 6h30 e faço culto com meu esposo. Depois lavo o rosto e escovo os dentes. Coloco o meu uniforme e vou trabalhar. Ao meio-dia, faço o almoço. Depois de almoçar, volto ao trabalho. Encerro minhas aulas às 18 horas. Durante a noite, estudo e preparo minhas aulas do dia seguinte. Às 10 horas, dou uma arrumada na casa. Em seguida, quando termino de arrumar a casa, saio para correr na rua aqui da minha casa. Depois, tomo banho e vou dormir. Então, gente, isso aqui é uma forma resumida de como mais ou menos acontece o meu dia. Observem, isso aqui é só um exemplo, você vai escrever a sua rotina, certo? Quando você terminar a sua rotina, aí eu quero que você faça a questão 53. O que você vai fazer na questão 53? Você vai transcrever do seu texto, lá na questão 52, todos os verbos que foram usados. Você vai colocar aqui na questão 53. E eu já grifei, ó, os verbos que eu usei na minha rotina. Então, vocês podem fazer isso também. Termina de fazer sua rotina, encontra ali, ó, as ações, os verbos que estão indicando estado e complete ali depois na questão 53. Então, eu grifei ali os verbos, coloquei em vermelho para vocês visualizarem bem. E aqui eu vou colocar a resposta, minha resposta. Eu coloquei tudo na forma natural do verbo, ou seja, no infinitivo, ar, ir. Então, por exemplo, acordo ficou acordar.
Faço ficou ali fazer. Lavo, lavar e assim por diante, tá, gente? Coloque a resposta das 53, os verbos todos no infinitivo, ou seja, na sua forma natural. Então, acordar, fazer, lavar, escovar, colocar, trabalhar, fazer, almoçar, voltar, encerrar, estudar, preparar, dar, terminar, correr, tomar e dormir. Esses foram os verbos que fizeram parte da minha rotina. Agora eu quero saber qual que é a sua rotina. Faça aí o seu textinho, gente, é um texto curto, tem 13 linhas ali. Dá para você resumir um pouquinho como que é um dia. Segunda a sexta-feira, escolha aí um dia e escreva a sua rotina aí na pergunta 52. Termina, fotografa uma foto bem caprichada e envia para mim também. Para quem achou que a aula havia acabado, não! Vou finalizar com uma grande surpresa. Alguns alunos falaram, professora, estou muito triste porque eu estou sentindo falta de escrever no caderno. Sempre que eu escrevo, eu faço tão bonitinho, lindinho, colorido. Eu quero escrever no meu caderno. Eu fiquei tão emocionada, gente, que hoje eu deixo para vocês aqui esse textinho que vocês devem copiar no caderno de vocês. Então, essa é a parte 1 da teoria sobre os verbos. E vocês devem copiar isso no caderno. Vai ficar anexado por aqui, ó, nessa aula aqui no iClass. Então, copie aí significação, forma e modos do verbo. Isso aqui vocês devem copiar no caderno de português. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, que vocês façam a atividade da página 22, exercícios 52 e 53 e copiem isso aqui no caderninho de vocês. Tchau, gente!